O primeiro assunto de hoje, o Fernando Ferreira tem os detalhes, porque depois dos produtores rurais, revolta com o governo Dória pode surgir na segurança pública. Policial civil do estado inicia carreira com o pior salário da categoria em todo o Brasil. Chico, a notícia é justamente essa. A gente tem a informação que depois do tratoraço, o protesto de produtores rurais em dezenas de cidades paulistas contra o aumento do ICMS, a próxima revolta contra a gestão Dória pode partir de dentro das delegacias. Sobrecarregados com o efetivo reduzido, os policiais civis iniciam a carreira com o pior salário da categoria em todo o Brasil. O delegado começa recebendo o salário de R$ 10.382. Como comparação, no Mato Grosso, que paga o melhor salário do país, o valor é de R$ 24.451. Além da desvalorização salarial, tem a sobrecarga de trabalho por causa da necessidade de mais policiais nas delegacias. Na seccional de Araraquara, a Polícia Civil trabalha com aproximadamente metade do efetivo necessário, segundo Rafael Galinatti, presidente do Sindicato dos Delegados do Estado de São Paulo. Raquel Galinatti. Ela gravou, inclusive, um vídeo, exclusivo aí para o nosso programa, falando sobre esse tema. A Polícia Civil do Estado de São Paulo tem um déficit que chega a quase 15 mil policiais, ou seja, trabalha com 65% do seu efetivo. Porém, quando a gente fala da região de Araraquara, esse déficit acentua-se ainda mais. Araraquara trabalha com aproximadamente 50% do efetivo que deveria trabalhar de policiais. Acarreta uma carga sobre-humana de trabalho, os policiais ficam 24 horas sobre aviso ininterruptamente, acumulando funções de 4 ou 5 policiais. O descaso do governo com a segurança da população do estado de São Paulo é muito grande. Beira a irresponsabilidade e a falta de comprometimento com a sua população. O Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo continuará denunciando e exigindo que o governo cumpra com a sua obrigação. 14 mil a menos do que Mato Grosso, Fernando Ferreira, que tem o melhor salário para essa mesma categoria. Então, isso é vergonhoso. É vergonhoso. E quando a gente fala de outras funções dentro da Polícia Civil, se você pegar, por exemplo, o escrivão, menos de R$ 4.000, R$ 3.969, o escrivão. Aí, se você for para o salário do investigador, aquele que vai às ruas, aquele que tem todo o trabalho de apuração, de buscar detalhes de imagens, de câmera de monitoramento, de conversar com testemunhas, de fazer aquele trabalho pericial para chegar ao autor do homicídio, ao autor do estupro, de outros crimes graves também, é o mesmo salário, menos de R$ 4.000. Então é vergonhoso. E o sindicato fez esse levantamento em dezembro agora, mês passado, e mostra, Fernando Ferreira, Ari, Madalena, que o Estado de São Paulo tem que avançar muito na segurança pública, principalmente quando a gente fala de valorização desses profissionais que estão com uma sobrecarga de trabalho muito grande. Como disse a presidente do sindicato da categoria, Araraquara tem cerca de 50% de déficit. Essa é exatamente a estimativa de acordo com o levantamento oficial do sindicato, Madame. Agora, o que me surpreende, viu, Fernando, viu, Ari, viu, Chico, é que essa situação na Polícia Civil e também na Polícia Militar não é de hoje que vem acontecendo. Aliás, se formos aos nossos arquivos, vocês vão ver lá atrás, há 10 anos mais ou menos, que eu estou dizendo que, baseando-me em Araraquara, e assim deve ser em todo o estado de São Paulo, a defasagem da Polícia Civil no estado de São Paulo é altíssima. Então, eu sempre me recordo dos anos 70, 80, 90, exatamente o número de investigadores que nós tínhamos aqui. Eu fazia mais o trabalho de rua, o trabalho de reportagem, estava mais próximo da nossa reportagem, estava menos no estúdio, estava muito mais na rua, e eu observava a diferença que começou a haver. Então começou, logicamente, a reduzir. Então hoje nós temos aí um número muito, mas muito ínfimo de investigadores, de escrivães, de pessoal de apoio da Polícia Civil. E gozado que, apesar, viu, do nosso grito aqui,
houve sempre um silêncio por parte do sindicato. Então agora estão ameaçando fazer o que fizeram ontem os produtores rurais. Eu estou achando isso muito estranho, porque só agora eles resolveram acordar. Você entende, não? E principalmente delegados que estão fechados com o governo federal. Eu vou discordar de você, Madalena. Dá licença, deixa eu concluir. Eu vou discordar de você porque Chico. protestos... Dá licença, Chico, depois você fala. Sempre existiram. Não Dá licença, como o de Chico, ontem. depois você fala. Não como o de ontem. Deixa eu concluir o meu pensamento. Então, tomara que seja realmente viu onde que eu queria chegar ou não? Que seja realmente um movimento puro, um movimento de verdade, mas não um movimento político, tá certo ou não? Pouco se importando realmente com a categoria. Porque se tivesse importadas com a categoria, eu acho que a coisa deveria ter acontecido muito antes. Deu para desenhar ou eu preciso explicar e desenhar? Então, é isso que eu estou você. Espero que não seja apenas uma atitude política eleitoral, tá certo ou não? Então, para marcar a posição, daquela mijadinha no poste, como disse muito bem o Luiz ontem. Então, gostaria que fosse realmente um movimento de verdade. Eu só estou achando, essa é a minha opinião, Chico. Tá bom? Agora você pode concluir, porque estou achando que chegou tarde demais. Deveria ter acontecido há 10 anos, tá certo? E não só agora. Mas tomara que aconteça. Vai lá. Madalena, é que talvez o senhor não tenha visto as manifestações que são mais silenciosas, claro, até por causa de seus regimentos, porque a polícia, tanto a militar como a civil, ela tem seus regimentos, ela não pode sair às ruas de acordo com o que faz outras categorias. Policial militar, por exemplo, não pode fazer greve. Não pode. O policial civil também. Dependendo da situação, ele não pode paralisar as atividades. Agora, eu só vou lembrar o senhor, em 2008, lembra, Ari, teve até confronto entre polícia civil e polícia militar em São Paulo, em razão de protestos, em razão de greves, por causa exatamente dessa desvalorização, por causa de um partido político que está há 25 anos à frente do Estado, governando o Estado de São Paulo e não valoriza nem a Polícia Civil, nem a Polícia Militar. A segurança pública, que é tão importante para o país, que, na verdade, permitiu que surgisse uma organização, uma facção criminosa e crescesse e se espalhasse pelo Brasil inteiro, surgiu em São Paulo, inclusive em presídios do interior. Começou o embrião do PCC em São Paulo, e isso se espalhou pelo país inteiro, e a Polícia do Estado de São Paulo, que é governada, né, há 25 anos, que tem à frente governo do PSDB, não conseguiu se estruturar para evitar exatamente tudo isso por falta disso, de valorização dos profissionais, um déficit, uma defasagem muito grande de efetivo. Então, eu só quero discordar do senhor porque esses protestos, essas manifestações não começaram agora, sempre existiram. Mas só agora, que, até por questão de lei, tem que ser mais silenciosa. Tá certo. Então, mas é isso que eu estou dizendo a você, né? Isso já devia ter começado de muito mais forte, há muito tempo, porque isso eu estou levantando aqui faz tempo. Pode dar um Fernando Ari rapidamente, porque já são 7h30, vai lá. Bom, eu acho que o governo tem na mão um problema sério para ser resolvido, Madalena. Eu vejo que esse tipo de insatisfação está começando a ficar crescente. Vocês estão falando aqui no caso dos policiais, mas eu percebo que esse tipo de situação já é recorrente. Com relação a mostrar insatisfação, várias categorias já fizeram isso. Eu vou citar aqui o caso dos professores, os profissionais da saúde já demonstraram aí a sua insatisfação. Se o governo não conseguir fazer alguma coisa, e o momento, infelizmente, não é dos mais favoráveis, tem aí um pipinaço para ser resolvido grande. Já tivemos ontem uma manifestação em várias cidades do estado com os produtores, agora a gente vê essa mobilização que já mexe também com a questão da segurança. Vemos aí a questão também da volta às aulas, onde os professores também se movimentam no sentido de não fazer esse retorno até que haja uma questão de segurança a ser resolvida. Então, o governo tem aí aspectos importantes para dar respostas num ano que é complicado.
Araraquara trabalha com 50% do efetivo e ainda tem o índice dos afastados por depressão, problemas psicológicos, então esse número pode ser ainda pior do que foi divulgado. Agora, nós temos, além dessa defasagem no material humano, nós temos a defasagem também no material para os policiais trabalharem, inclusive no setor estrutural. Em Araraquara, nós tivemos aí a promessa da superdelegacia e não foi concluída. O que se fez? Juntou o primeiro e o terceiro DP e o segundo e quarto DP. Tudo isso não para estruturar a polícia, mas para economizar com aluguel e dar uma falsa sensação que a polícia tem estrutura. A estrutura do primeiro e terceiro é o mesmo, e do segundo e quarto DP também é o mesmo. O número de investigadores, o que eles têm que trabalhar é o mesmo material. Então, a polícia, sim, está prejudicada e não é de hoje, Madalena. Você tem razão. Isso aí vem de 15 anos atrás e parece que o estupim agora foi porque o governador prometeu muita coisa e não entregou nada nesses últimos anos.